Nosso Café com Leite está no ar todos os dias aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas. Com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Também com a gente está a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. São os nossos parceiros, o nosso Café com Leite da Inova Multi, que está no ar. E vamos debater aí essa preocupação, que não é só minha, né? Certamente muita gente está preocupado com o cenário que estamos enfrentando aí de economia na cidade e agora repercutiu nas redes sociais, né? E a gente vai trazer aqui essa abordagem hoje sobre a preocupação do fecha-lojas, da falta de turistas circulando, da economia desaquecida. Essa preocupação é legítima, como diz e reconhece o secretário Rodrigo Sangali numa resposta a um comentário feito no Facebook. Esse comentário a partir de uma postagem de um ex-vereador da cidade, apresentando esse problema e a necessidade de um debate. E o debate se estabeleceu. Foram aí mais de uma centena de comentários, claro, alguns com soluções que são opiniões não muito bem embasadas, e a gente reconhece porque elas são no intuito de contribuir, Algumas politizam um pouco, outras aprofundam a discussão, mas o bacana, o importante é haver essa tentativa de apresentar luz sobre as dores, sobre essa escuridão que predomina em relação a soluções viáveis e, de certa forma, urgentes também para essa problemática. Não é mesmo? Por que eu digo urgentes? E aí, já um pouquinho de opinião aqui. Não é de hoje. A cidade está parada, ou vamos dizer, sem avanços de projetos significativos, mais ou menos uma década. Ou você lembra de algum grande projeto turístico? Eu não estou falando só do poder público, da iniciativa privada, que tenha continuidade e que tenha surgido na última década? Vamos citar um deles. Acho que esse, talvez, se eu não estou equivocado, surgiu na última década, mas eu estou acreditando que foi antes ainda. Que foi o Frühlingsfest, o Festival da Primavera, que a administração municipal dormiu no ponto e não conseguiu realizar no ano passado. Esse ano vai ter. Teve o Festival Sabores da Colônia, mas esse era também uma variação, uma remodelação do evento ou das comemorações alusivas ao colono, algo que já tinha na cidade, mas de uma forma muito sutil. Festival Sabores da Colônia. Na verdade, nasceu bem sutil, foi crescendo, mas ainda não ganhou uma forma consistente. Temos a Nova Oktober, ela tem um posicionamento, dá para dizer que essa foi talvez a novidade aí dessa última década. Primeiro, foi realizado no centro de eventos, que, por incrível que pareça, foi construído aí há cerca de quase 30 anos, eu ia dizer há cerca de 30 anos, e não se apresentou nenhuma mudança estrutural ainda, para que pudesse ser acolhedor, e ali não funcionou o evento, porque falta acústica, falta uma sensação de acolhimento para eventos mais festivos. Eventos corporativos, está tudo certo, está indo de vento em popa. E eventos corporativos ou de entidades que voltam-se para um setor, e aí uma
defesa também, que eu vou trazer daqui a pouquinho, do próprio Rodrigo Sangali, desses eventos que movimentam também a cidade e é importante que eles aconteçam. Temos aí já uma iniciativa que foi realizada no centro de eventos, a Winterfest, e como é que era o nome mesmo? Nova Expo, né? Que foi realizada tão somente uma vez pela Simp. Esse foi um dos projetos que se apresentou como inovação, mas não teve continuidade nessa última década. A própria Simp anunciou a retomada há uma década atrás, lá em 2015, da mostra Quem Faz o Quê, em Nova Petrópolis, mas transferiu para 2016 e depois não realizou. Tivemos agora, por parte de uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público, que colocou 80, 90 mil reais na nova de subsídio, sob a forma até de locação, acho que de stand, algo do tipo, da Expo Nova Tech, isso no ano passado. Até teve bastante críticas a esse valor, né, porque o evento não chegou a corresponder em público, mas era o primeiro, então talvez agora como é que vai ser realizado esse ano, é importante saber também, né, se vai ser realizado, se terá continuidade e se isso vai ganhar um formato que realmente retorne em proventos, né, em resultados para os investidores locais, aqueles dos comércios que precisam uma movimentação de pessoas aqui no nosso município. Sim, teve vários eventos reformulados, alguns com passo atrás, outros com passo um pouco mais à frente, enfim, mas eu não estou conseguindo lembrar de um evento, de uma ação grandiosa, de algo que dissesse isso é a cara de Nova Petrópolis e isso Nova Petrópolis realmente irá colher frutos. Pelo contrário, o ano passado teve redução de investimento do poder público no seu mais tradicional evento, Festival Internacional de Folclore, e a entidade que organiza o evento e a associação, né, dos grupos de danças folclóricas e os grupos certamente sentiram essa diminuição na verba pública para incentivo desse que é o evento com a identidade mais próxima daquilo que Nova Petrópolis quer ser conhecida. Enfim, de fato, não é um problema apenas pontual. Não é apenas uma solução, vou trazer no final, não é somente por culpa de quem fez o L, não é somente em função das estradas, não é somente, eu ponderei em programa anterior, sobre a questão também das chuvas, né, que empobreceram o Estado, não é somente em função da venda pela internet, mas tudo isso se somando e mais alguns fatores, mais algumas variáveis, fazem com que a gente tenha um cenário preocupante. E quando se preocupa é necessária a discussão. E por isso, a importância de manifestação de pessoas e também lideranças. E aí eu trago a manifestação da liderança principal do turismo no nosso município, numa resposta dada a uma das pessoas que questiona a falta de eventos aqui no nosso município. E ela é importante para a gente ponderar sobre também a necessidade de uma solução coletiva. Escreveu aqui Paulo Schumann: o problema de Nova Petrópolis é que o turista só passa, falta atrativo para atrair o turista e que ele se hospede e permaneça na cidade. Ou que o turista simplesmente desembarcar na praça, dar uma volta na quadra e acabou, não tem mais o que fazer na cidade. Esse é o problema apresentado por ele. E daí suscitou essa
ponderação feita por Paulo Schumann, uma resposta do Rodrigo Sangalli, secretário municipal de Turismo e Cultura aqui do nosso município. Disse ele: semanas atrás estive no Parque Aldeia do Imigrante e sugeri para que transformasse toda aquela entrada, que tem casas fechadas há muito tempo, em uma grande praça gastronômica, com cafés, bistrôs, cervejarias e música, inclusive com atendimento à noite. Além de melhor exploração daquele gramado com venda de cestas de piquenique, os próprios lagos não são explorados. Qual atratividade ou encanto tem hoje quem passa pela frente? Esse parque deveria ser o maior indutor turístico da cidade, contribuindo com a permanência do visitante. Olha que uma outra variável que eu não citei aqui. Nós temos um parque que, se eu não estou equivocado, completa 40 anos agora em 2026. E realmente, você está lembrado do parque aí? Então, ali tem uma preocupação também. Pois bem, tivemos também outros comentários, né, acerca dessa circunstância. E o Rodrigo Sangalli fez uma ponderação bem longa, a qual eu passo agora a lê-la para compartilhar com vocês, uma vez que essa ponderação é importante. É necessário que a gente debata isso. Muitas vezes eu convido para entrevista, mas ela nem sempre se esgota, ainda mais quando o problema é mais amplo. E também uma questão em particular, não tem a ver com o Rodrigo, porque eu não perguntei para ele ainda, não pedi essa entrevista com ele ainda, específico sobre esse ponto, mas muitas vezes, quando a gente tenta abordar um assunto um pouco mais inquietante, algumas lideranças elas não se manifestam. Então a gente tem também esse ato, né, de protagonismo aqui no nosso município, do ponto de vista de exposição. A preocupação é legítima, mas os dados mostram um cenário diferente da ideia de esvaziamento. Isso respondendo, então, àquela questão em que o interlocutor, em que a pessoa que fez o comentário, disse que estamos tendo baixa de turismo aqui na cidade. Em 2025, cerca de 250 mil caxienses acessaram o Gramado, o que significa que passaram por Nova Petrópolis pela BR-116. Dados oficiais do Observatório de Turismo de Gramado trouxe essa informação, Rodrigo. Estamos no maior corredor turístico da Serra Gaúcha. Foram 1.559.174 veículos de passeio circulando por Gramado e Nova Petrópolis, o que representa mais de 3 milhões de pessoas transitando pela região. Ou seja, pessoas existem e estão passando por aqui. Para quem acha que faltam ações, vale citar um exemplo recente. A corrida de Natal reuniu 540 corredores e, com acompanhantes, aproximadamente 850 pessoas em um domingo de manhã. A pergunta é simples: quantos hotéis fizeram promoções nesse dia? Quantos cafés estavam abertos e preparados para atender esse público? O desafio não é gerar movimento, mas ter visão para aproveitar melhor as oportunidades que já estão acontecendo. Também não é verdade que faltam eventos. Quem participou da apresentação oficial do calendário na última terça-feira viu a quantidade e diversidade de ações previstas para o ano. Só o centro de eventos já tem, até o momento, 6 grandes eventos confirmados, entre congressos, simpósios e fóruns, incluindo o Congresso Brasileiro de Química, com cerca de 1.500 participantes. Isso fortalece o turismo de negócios e ajuda a movimentar a cidade fora da alta temporada. Além disso, o município vem apoiando de forma consistente o turismo esportivo. Estão previstas 8 corridas ao longo do ano em Nova Petrópolis. Esse público permanece e consome, mas precisa ser captado pelo empresariado, com parcerias, ações específicas e contato direto. O evento acontece, transformar isso em venda depende do setor privado. Isso foi apresentado semana passada pela Secretaria, mas agora é o empresário que pode entrar em contato com o promotor e fazer parcerias.
No turismo de negócios, essa realidade fica ainda mais clara. Em reuniões com organizadores de eventos no centro de eventos, uma das perguntas mais frequentes foi sobre opções de gastronomia e passeios na cidade. O calendário foi apresentado e o caderno de ações foi entregue aos empresários. A informação está disponível. A partir disso, cabe aos negócios entrarem em contato, criarem ofertas e firmarem parcerias. Outro ponto importante é entender que o perfil do visitante mudou. Toda a Serra Gaúcha vem apostando cada vez mais na gastronomia como experiência. Nessa semana visitei um espaço a menos de 20 quilômetros daqui, que recebe cerca de 6 mil visitantes por final de semana, uma cafeteria. O diferencial não é só o produto, mas o conjunto, o ambiente, a apresentação, qualidade e uma boa história para contar. Hoje, aproximadamente 50% dos turistas que visitam a Serra Gaúcha têm a gastronomia como principal motivador. Bom atendimento e experiências que geram encantamento não são detalhes, são estratégia. Nesse contexto, semanas atrás, estive em reunião no Parque Aldeia do Imigrante, sugerindo que aquela frente seja transformada em uma grande praça gastronômica. Existem casas fechadas há anos, sem uso, e um espaço nobre com lagos e muito potencial. Por que não oferecer cestas de piquenique, usar melhor os lagos e criar experiências que convidem o visitante a parar? Hoje o parque deveria ser um forte motivador de parada e conexão com o centro, mas isso ainda não acontece. Quem passa ali sente vontade de parar? A Secretaria de Turismo e Cultura vem fazendo sua parte com planejamento, promoção, eventos e articulação. Público existe na cidade. O que não cabe ao poder público é transformar visita em venda. Isso exige adaptação, inovação e uma divisão clara de responsabilidades. E sim, um outro tema que foi abordado, os preços dos aluguéis altos aqui no nosso município, que também contribui para o fechamento de lojas. Rodrigo Sangalli, secretário de Turismo, concorda. É preciso reconhecer. Os valores de aluguel praticados hoje são um absurdo, diz ele. E também fazem parte desse debate. Enfrentar esse cenário exige uma análise completa da realidade, sem simplificações e sem transferir toda a responsabilidade para o único lado. Perdoe-me a longa manifestação, mas é isso. Um abraço e um bom final de semana para você e sua família, disse o Rodrigo na resposta então a uma das pessoas aqui no nosso município, que fez essa ponderação e suscitou então essa resposta mais longa do secretário municipal de Turismo. Pois bem, pessoal, já abordei aqui sobre os aluguéis, quase tudo foi abordado aqui. Agora, para fechar hoje o meu programa e a ponderação que faço, existem questões culturais e a gente mesmo da imprensa se ressente disso, como citei antes, a mesma dificuldade muitas vezes de exposição de lideranças abordarem e se manifestarem e apresentarem visões diferentes, antagônicas. Isso é real em Nova Petrópolis, mas talvez essa mudança de mentalidade, mindset, precisa acontecer. E olha, esses comentários aí no Facebook, ainda que eu acredito que não seja o fórum adequado, mas foi respeitoso pelas publicações que eu vi ali, porque muitas vezes é um campo de batalha, ainda mais quando alguém tenta politizar, dizer que é de direita, de esquerda, do baixinho, do altinho, e enfim, né? Sem um embasamento, um subsídio consistente. Eu não acredito que rede social, Facebook, principalmente onde tem essas publicações, seja o fórum adequado por esses motivos. Mas nesse caso serviu e serve para suscitar a necessidade de um debate mais amplo, profundo, sobre essas variáveis e apresentar soluções, como o Rodrigo Sangalli falou sobre o parque, e isso me fez lembrar, exato. Talvez ali o poder público, porque afinal de contas é do poder público municipal, o Parque Aldeia do Imigrante ele está sob concessão, foi cedido, acho que por 30 anos, para iniciativa privada, e foi feito um trabalho magnífico em estrutura. Você vai no parque e você se encanta com a beleza e com a estrutura, a infraestrutura que ele possibilita. Porque lá no governo Lelo, e eu disse aqui à época,
o governo Lelo vai ser, com a concessão do Parque Aldeia do Imigrante, reconhecido pela incompetência de conseguir gerir um parque municipal que foi criado lá no passado, há 20 e poucos anos, à época, pelo Siegfried Drexler, outro prefeito. Essa vai ser a sua marca com a concessão do parque, que naquele momento tinha infiltrações de telhas quebradas, banheiros não suficientemente adequados, e não conseguiu corrigir essa problemática com os valores de ingresso, ao ponto de entregar à iniciativa privada a concessão. E eu disse à época, para quem talvez hoje, até para o Rodrigo Sangali, que não acompanhou esse tempo anterior, à sua estada aqui em Nova Petrópolis, de comunicação, porque muitas vezes eu sou bastante crítico, e acho que esse é o meu papel, fazer as pessoas pensarem e também contextualizar. E eu disse à época, o prefeito, não na pessoa física, mas como gestor público, ao entregar a concessão do Parque Aldeia do Imigrante para a iniciativa privada, essa ação só demonstra a sua incompetência como gestor, e esse caso em específico. Mas isso é o menor dos males e das consequências. Pior é se a gestão do parque não der certo. Ele vai ficar conhecido como o prefeito que acabou com o maior atrativo turístico de Nova Petrópolis, o nosso Parque Aldeia do Imigrante. Eu disse isso à época. E olha, a empresa que assumiu o parque só comprovou a primeira alternativa, a incompetência do poder público de gerir o parque. Não a segunda, não a mais nociva, porque o parque está em pé, o parque está bonito, o parque está maravilhoso. Agora, de fato, aquelas casinhas, é um vazio que tem lá. Isso tudo que o Rodrigo disse, piquenique, cestas, experiências, isso não tem no parque. E talvez fosse esse o momento de validar esse tipo de experiência em Nova Petrópolis numa parceria entre o poder público, a empresa Urbanis, que administra o parque, e a Prefeitura Municipal, e de forma conjunta, porque o parque ainda é da Prefeitura e pode se estabelecer uma parceria público-privada, aliás, ela já existe, com essa concessão, para criar esse movimento dentro do parque e validar ele para estender para a cidade. Porque a cidade, pessoal, tem que se transformar num piquenique ao ar livre. Porque é isso que eu venho falando há bastante tempo. Não é o caminhão carregando porcos, madeiras, gado, que passa aqui no centro da nossa avenida 15 de novembro, que vai gerar proventos, recursos, receitas para o nosso município. Não são os ônibus que param no parque, na praça, alguns minutos apenas, que vão gerar riqueza para Nova Petrópolis. E nem aqueles carros bonitos de famílias que passam pela nossa avenida e não param. Eles também não contribuem. Há de se tornar uma cidade que tem a germanicidade. E eu não estou falando aí sobre a questão do ponto de vista... Deixa eu achar o termo certinho aqui para não soar... não abrir brecha para um entendimento equivocado. Não é a questão da nacionalidade das pessoas, não é a questão de ser alemão propriamente, mas sim tudo o que contribui para que a cultura que nós temos como principal ativo assim seja. Arquitetura, gastronomia, dança, canto. E aonde está isso nas nossas ruas? De que forma está manifestada? Até mesmo aqui a Martina Speer,
ela é uma influencer digital, ela se manifestou aqui, e é uma pessoa que é natural aqui da cidade. Ela também expressou a sua opinião e eu gostaria de compartilhar. Deixa eu ver se eu salvei isso aqui. Não salvei, mas apontando, né? Apontando justamente a questão arquitetônica do nosso município, que é só olhar para os lados, a gente vê que está se deixando de lado. Mas não basta apenas construir prédios bonitinhos em estilo enxaimel. Não pode ser artificial. É preciso envolver a cidade, como talvez no passado aconteceu em outro formato, de forma contemporânea, mas também criando essa experiência nas pessoas de que está numa cidade com esses traços culturais, os quais não representam a cor da pele, e sim uma defesa coletiva e um sentimento de pertencimento de uma cidade que tem uma forte cultura germânica. Isso ainda falta. E nos últimos 10 anos, a gente percebeu que muita coisa deixou de se fazer para aprimorar, para avançar nesse sentido. Quase uma década. Enquanto isso, outras cidades avançaram. Já ilustrei aqui a própria questão de ser jardim, de flores plantadas. Canela avançou muito. Gramado não se compara. E Nova Petrópolis, jardim da Serra Gaúcha. Como está hoje? Sim, tem flores, mas não avançou. No ano passado deixou de fazer o evento característico das flores, o Festival da Primavera. Ah, sim, porque lá no passado a Prefeitura Municipal, o governo deixou de, segundo o argumento, primeira exposição, primeira fala pública do prefeito Daniel Michaelsen, no evento da Associação Comercial e Industrial, e isso foi lá no, se eu não estou equivocado, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro do ano passado. Foi exatamente, ocasião, comemoração dos 30 anos da Simp. Lá no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, não lembro se o aniversário é dia 31. E ele expôs uma situação que tinha pego e que dificultava o seu trabalho, que era o nosso horto municipal, que segundo ele não havia flores. Teve toda a polêmica, mas o problema é que lá em setembro, passados aí mais de meio ano, não se realizou um evento alusivo às flores. Não se conseguiu recuperar no período. Então, erros se repetem. E eles não podem seguir essa mesma lógica. Agora é decisivo. E não é só papel do poder público, da administração municipal. É também do setor empresarial. Mas é preciso envolver a todos e trazer discussões que solucionem. Mas só discutir também não resolve. É preciso ter ações práticas. E talvez o Parque Herdeiro Imigrante possa ser uma amostra, sentarem, como já sentaram, o Rodrigo Sangalli e o gestor do Parque Municipal, que é o Cláudio Weber, para discutir e, quem sabe, de forma conjunta, aplicarem esse projeto piloto de tornar Nova Petrópolis, entre aspas, eu digo aqui, um local para piquenique. Não só o parque, a cidade precisa disso, as nossas ruas. O turista que está passando, ele precisa sentir vontade de parar e ali ter a sua experiência. E nos últimos 10 anos, a gente não vê algo nesse sentido. Agora, o caminhão, o trator, a patrola, não devem estar aqui no centro. E isso o poder público, isso é dever do poder público. E isso é decisivo. E já abordei em programa anterior. Esse momento é a hora de discutir essa questão com a EGR, com o governo estadual, porque não vai ter outra oportunidade, assim como não teve lá no passado. O prefeito Lelo Regis Luiz Ram entregou a iniciativa privada, comprovando a sua incompetência de gerir o parque, o nosso principal atrativo, que provou
que o parque era administrável, era possível de avançar. Agora o prefeito tem essa oportunidade, Daniel Carlos Michaelsen, de provar que é possível tornar um problema que vem há décadas solucionável. A nossa EGR vai ter free flow, na nossa RS 235, provavelmente vai aumentar o pedágio com uma praça de pedágio ali em Linha Brasil, mas está-se apenas discutindo esse problema pontual. E a solução para o trânsito aqui no centro da cidade que possa desviar esse fluxo de veículos que não vão parar para experienciar. O motorista do caminhão, ele não vai parar o seu caminhão de porcos, de toras, de gado, ou qualquer outro produto ou ser vivo que ele esteja transitando aqui pelo centro, esteja transportando aqui pelo centro, para ele fazer o piquenique aqui no nosso centro da cidade. E olha, quando eu falo piquenique, eu estou falando sobre experiência. E o próprio Rodrigo Sangali disse, um café que trouxe esses atributos recebe 6.000 pessoas por final de semana. Eu me atrevo a duvidar que Nova Petrópolis receba como destino, propriamente, esse volume de pessoas nos seus estabelecimentos no final de semana. É preciso torná-la mais experiencial.